Livro do Evangelho de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. A partir do verso de número 46, nós vamos ler até o verso 56. Lucas 1, do verso 46 até o verso 56. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Somente até aí, a leitura do nosso texto. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar mais uma vez. Pai Santo, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, porque lemos, ó Pai, tempos antes, Deus, da vinda do Rei da Glória a esse mundo. Como nós cantamos, Deus, nesse último cântico, esse que é maravilhoso, esse que é poderoso, esse que venceu a morte, esse Deus que reina, vive eternamente. Ó Pai, muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. E nesse momento agora, em que nós iremos meditar na palavra do Senhor, em que a palavra do Senhor será exposta, nós pedimos que o Espírito Santo do Senhor nos conduza, em nome de Jesus. Ó Pai, que eu seja fiel ao Senhor e fiel à Tua palavra. É o que nós pedimos, oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, nós estamos continuando a nossa série Cânticos do Advento e hoje na segunda canção, que foi cantada pouco tempo antes do nascimento do Senhor Jesus. Semana passada nós percebemos que o Novo Testamento, ele se inicia de uma forma maravilhosa, ele se inicia de uma forma linda, espetacular. 2 milagres inauguram o Novo Testamento. Nós vimos uma idosa, estéril, grávida, seu filho João Batista, esse que foi chamado de a voz do deserto, esse que também foi conhecido como a espada de Deus em Israel, esse que apontaria para os problemas da nação de Israel, esse que também seria aquele que se levantaria no espírito dos profetas, aquele que se levantaria, conforme o profeta Malaquias diz, como Elias, sendo esse que clamaria, o precursor, aquele que iria abrir as portas, iria preparar o caminho para o Salvador, Jesus Cristo. E nós percebemos também uma outra parte de Israel, saindo agora da região ali dos sacerdotes, próxima à capital, como nós vimos semana passada, indo agora para um canto mais humilde, mais pobre de Israel, mais precisamente ali próximo, próximo ali de Nazaré, nós percebemos uma virgem, adolescente, grávida,
forma também espetacular, maravilhosa. E o seu Filho, Jesus Cristo, aquele que foi anunciado lá no Jardim do Éden, que foi prometido por Deus, que seria a semente que esmagaria a serpente. Aquele que seria a semente que iria trazer a redenção, anunciado antes de tudo, aquele que criou todas as coisas, conforme diz João no seu Evangelho, o Verbo encarnado, Jesus, que estava ali naquele momento já sendo gerado no ventre daquela adolescente. Aquele cujos profetas anunciavam, era chamado de Messias, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Filho do homem, conforme é dito pelos profetas. A palavra do Senhor, nós vimos semana passada que 6 meses após o anjo Gabriel, o anúncio do anjo Gabriel a Zacarias, esse mesmo anjo ele é enviado para a Galileia. E agora ali na Galileia, numa pequena cidade chamada Nazaré, onde ele prediz o nascimento, anuncia o nascimento do Messias, a jovem adolescente Maria, que seria a mãe do Filho de Deus. Então Maria sai de sua casa, e o texto diz que ela percorre então toda Israel, cerca de 130 quilômetros, vai à casa de Isabel, e o cântico então de Isabel, beatitude, como nós vimos aqui semana passada, dando-se início àqueles que nós chamamos de cânticos do Natal. Os hinos de anúncio do Rei Messias. Lucas, ele é o primeiro hinologista do Novo Testamento. Nós percebemos aqui agora canções de alegria, hinos de alegria, de exaltação diante do Senhor. Queridos, nós estamos diante dos últimos salmos hebraicos e estamos diante dos primeiros cânticos cristãos da igreja. Nós estamos diante deles. Mas antes de ir para o nosso texto, eu gostaria de destacar 2 curiosidades aqui interessantes sobre o cântico que está diante de nós. Cântico de Maria, ou também como ele é conhecido, o Magnificat, como ele é aí também chamado. Este hino de louvor de Maria, o seu nome ele ficou conhecido como Magnificat por causa da sua tradução do latim. E o hino, esse texto, ele começa em latim com a palavra Magnificat, no sentido de magnificar, de exaltar, de engrandecer, como é traduzido aqui no nosso texto. E essa canção, no dia 2 de julho de 1733, ela ganhou vozes, sons, ali pela talentosa mente de Johann Sebastian Bach, que no dia 2 de julho de 1733, ele musicalizou e vocalizou esse hino que ficou conhecido em todo o mundo, conhecido como Magnificat em Ré menor, onde ele, ali em 30 minutos, ele expressa de forma bela, linda, maravilhosa, poética, essa canção que nós acabamos de ler. Outra coisa que nós percebemos aqui nesse texto também, aqui é uma curiosidade histórica somente, mas algo que nós percebemos aqui no Cântico de Maria é um profundo embasamento com o Antigo Testamento. É muito interessante que nos leva ao entendimento de que Maria, ela sim veio de uma família que se prezava pela palavra do Senhor, que se prezava pela lei do Senhor, que se prezava pela sua fé e pela sua crença e sua devoção ao nosso Deus. A gente percebe grande embasamento no Antigo Testamento. Há uma grande semelhança, por exemplo, do cântico de Maria com o cântico de Ana. Quando nós lemos lá 1 Samuel capítulo 2, do verso 1 até o verso de número 10, a gente percebe claramente referências ao cântico de Ana aqui dentro do cântico de Maria. Na verdade, a gente consegue até mesmo traçar um paralelo com os dois cânticos, com essas duas canções. Se você ler o nosso texto,
do verso 46 até o verso de número 47, do Cântico de Maria, que está aí aberto diante de você, a gente traça um paralelo com o verso 1 do Cântico de Ana. Quando nós olhamos o verso 49, nós traçamos um paralelo com o verso de número 2 do Cântico de Ana, lá em 1 Samuel capítulo 2. O verso 51 com o verso 4, com o verso 9 e com o verso 10 do Cântico de Ana. Então perceba que há um paralelo profundo entre os dois salmos, entre as duas canções, entre esses dois hinos. Nós percebemos também grandes referências a outros salmos. Nós percebemos aqui referências a profetas, como o profeta Isaías, como o profeta Miqueias, que são citados aqui no Cântico de Maria. E também o livro de Gênesis, que também é citado. Então perceba, há grande profundidade e embasamento bíblico em toda a história, mostrando e apontando sim que tudo aquilo que foi dito pelos patriarcas, tudo aquilo que foi dito por intermédio dos profetas, tudo aquilo que foi dito até mesmo por intermédio de grandes poetas do Antigo Testamento, apontavam para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mostravam já para Ele. E esse cântico, ele atesta isso para todos nós. Tudo o que se dizia a respeito de Cristo, o Messias, no Antigo Testamento, ali se cumpre na vida daquela adolescente. Por isso, Isabel, quando percebe e ouve a saudação, ela exalta o Senhor. Ela fica cheia do Espírito Santo, porque tudo estava, então, se cumprindo. Então, dito tudo isso, queridos, eu gostaria de analisar com você essa canção. E à medida que nós analisamos essa canção, trazer algumas aplicações para as nossas vidas. Nós percebemos aqui claramente, quando a gente olha para o original desse texto, nós vamos perceber que esta música ela é dividida em 4 estrofes. E eu gostaria de, então, usar essas 4 estrofes como divisão aqui, coordenando o nosso sermão. O primeiro ponto aqui que nos chama a atenção está logo na primeira estrofe, então, dessa música, que vai do verso 46 até o verso de número 48 aí do nosso texto. Nós vamos perceber que esta música, ela exalta a Deus. E ela fala muito sobre obras e atributos do nosso Deus. Por isso, o nome Magnificat engrandeça a minha alma ao Senhor. Porque Deus está sendo exaltado. Deus está sendo louvado. Então, do verso 46 ao verso 48... na primeira estrofe, nós iremos perceber um Deus que é digno de ser magnificado, um Deus que é digno de ser engrandecido. A canção se inicia com essa exaltação: magnifica a minha alma ao Senhor. Ou, a minha alma engrandece ao Senhor, como está aí no nosso texto. Diante de tudo aquilo que Ele fez, Ele é digno de engrandecimento, de ser magnificado. É interessante que esta música, ela se conecta com a canção de Isabel. É bem interessante isso. É como se Maria estivesse respondendo a que Isabel acabou de cantar com uma outra canção. Não sei se você já viu o musical, mas parece que a gente está lendo um musical aqui agora. Uma peça de um grande musical, onde uma canta e a outra responde também cantando. O texto de Lucas, ele se inicia dessa forma. Então, diante de tudo aquilo que Isabel disse sobre esse Deus bendito, então Maria responde: engrandeça a minha alma, então, a esse Senhor. Engrandeça a minha alma, então, a esse Deus. Ela continua, então, esse cântico, ela continua esse momento de musical aqui, dizendo isso. Percebemos o tamanho do júbilo e do entusiasmo aqui dessa mulher, porque ela diz: o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. O meu espírito está cheio de alegria no Senhor. E é interessante que essa alegria, ela não é simplesmente um sentimento. Eu estou feliz. Eu fiquei alegre. Ou como você ri de alguma coisa, como você fica feliz comendo algo ou recebendo um presente. Não. A ideia aqui desta alegria é de uma alegria constante.
O grego aqui, ele traz uma voz média, e essa voz média, ela dá a ideia de uma ação contínua, que não acaba mais. Maria está dizendo que ela se encheu de uma alegria vibrante, que continuará por toda a sua vida. Ela diz, a minha alma agora, ela continuará se alegrando em Deus. A minha alma agora, ela continuará exultando no Senhor. Ela continuará, ela vai se alegrar continuamente em Deus. Continuará saltando de alegria, assim como João Batista se alegra no ventre de sua mãe, salta de alegria aqui Maria, fazendo companhia àquele bebê que crescia ali com apenas 6 meses. Ela diz, o meu espírito também, ele salta e continuará saltando de alegria nesse meu Deus, que é o meu Salvador. E é interessante que logo no início, nós já temos a primeira profissão de fé sendo feita aqui. Maria faz a sua primeira profissão de fé. O meu espírito, ele se alegrou em Deus, que é o meu Salvador. Ela aqui já está dizendo que o Deus, esse Deus que se encarnou, é o Salvador da vida dela. É aquele que vai redimir a vida dela. É aquele que vai tirar a vida dela das garras do pecado e da morte. Ele é o meu Salvador. O meu espírito então se alegra. Maria, você chamará ele de Jesus. José, você o porá o nome de Jesus, porque ele, diz o anjo a José, salvará o seu povo. E aqui Maria, ela já diz, o meu espírito, ele se alegra nesse meu Deus, que é o meu Salvador. Aquele Deus que, de fato, me resgata, traz salvação para a minha vida. Traz a salvação verdadeira para a minha vida. Aqui ela já expressando toda a sua fé em Deus. Aqui nós percebemos também, queridos, o real sentido da humildade que ela diz aqui no verso de número 48. Ela diz, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. É interessante, porque alguns comentaristas, eles vão dizer que esta humildade aqui destacada por Maria, quer dizer o fato dela ser pobre e de uma região pobre. Quer dizer pelo fato dela ser da Galileia, ser de Nazaré, uma região simples, uma região menosprezada, uma região pobre. Então, alguns vão dizer então que Deus então olha para aquela mulher pobre, então agora ele exalta aquela mulher, ele eleva aquela mulher da sua situação de pobreza. Mas isso é um erro exegético de não entender o que de fato é essa humildade. Porque essa humildade aqui, quando nós olhamos para o original, ele não quer dizer de que é uma mulher porque ela era pobre, de uma região menosprezada, de uma região simples, não. Aqui Maria, ela está dizendo sobre a sua pequenez, a sua insignificância. Porque esse Deus, ele olhou para mim, que sou pequena, que sou insignificante, sou pecadora, e ele olhou para mim e ele me fez bem-aventurada. O seu próprio Filho, Jesus Cristo, anos depois vai dizer a mesma coisa. Mateus capítulo 5, verso 3, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que entendem a sua situação de pequenez, aqueles que entendem que são insignificantes, aqueles que entendem que eles não conseguem produzir a salvação deles, desses é o reino dos céus. Quando se reconhece que são pequenos, pecadores, miseráveis, carentes de Deus, esses são felizes. É o que Maria diz. Ele olhou para a minha humildade, ele olhou para a minha pequenez, ele olhou para a minha insignificância, e ele me fez bem-aventurada, ele me fez feliz, ele é o meu Salvador. Ele me tirou desse estado de miséria, e me fez agora salva e bem-aventurada. Por isso a minha alma engrandece ao Senhor. Por isso o meu espírito, ele se alegra nesse Deus que é o meu Salvador.
Então a primeira coisa que nós percebemos é que o texto nos mostra um Deus digno de engrandecimento. Um Deus que é digno de engrandecimento. Um Deus que de fato olha para nós que somos pecadores e nos salva. E o texto continua cantando algo parecido, do verso 49 até o verso 50, segunda estrofe do nosso texto. Nos mostra então um Deus poderoso, santo e misericordioso. Ela diz, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre o que o temem. Maria tem toda a razão de chamar Deus de poderoso. Toda a razão. Ela foi achada digna de ser mãe do Messias. Esse Deus é poderoso. Realizou nela um milagre. Realizou nela aquilo que é chamado de partenogênese, ou seja, uma concepção sem que um óvulo seja fecundado por um espermatozoide. Isso estava acontecendo dentro do ventre daquela mulher. Deus é poderoso. Por isso ela diz, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é grande. Por isso ela exclama, quão maravilhoso e poderoso é esse Deus. E ela continua, Ele é um Deus santo, Ele é um Deus puro, Ele é um Deus perfeito. Maria exalta aqui a grandeza, o poder, a misericórdia desse Deus. Ela louva ao Senhor com todo o seu coração. Esse Deus, Ele é misericordioso. E aqui é interessante que o termo misericórdia, ele se mistura com uma palavra também que em sua raiz refere a amor também. É bem interessante, e ela está dizendo que esse Deus, Ele é misericordioso, ou seja, Ele tem um amor sólido, consistente, que não titubeia, firme, que nos traz segurança. Nós estamos seguros no amor desse Deus. Nós estamos firmados no amor desse Deus. É isso que ela canta. Esse Deus, Ele é poderoso, Ele me fez grandes coisas, seu nome é santo. A sua misericórdia, ela vai de geração em geração. Ela se estende de uma forma espetacular e maravilhosa. É interessante que no primeiro verso, ela sai da sua adoração pessoal, onde ela diz, a minha alma engrandece o Senhor. No segundo verso, agora, ela parte para a esfera pública, dizendo que agora todos aqueles alcançados por essa misericórdia devem também engrandecer o Senhor, porque a misericórdia dele vai de geração em geração. Ela é ampla, ela é grande, ela é extensa, ela é maravilhosa, é o que Maria nos diz. Todos aqueles que farão aqui, que entenderão, que perceberão essa sua misericórdia para com ela e todas as gerações. Aqui ela faz uma referência ao salmo que nós lemos aqui no início do nosso texto. Salmo 103, verso 17 e verso 18. Que o salmista Davi, ele diz, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumpre. Ele está aqui citando o salmo. A misericórdia do Senhor, ela vai de eternidade a eternidade. Ela nos envolve, ela nos abraça. Um Deus misericordioso para com aqueles que o temem. Um Deus que é misericordioso para aqueles que temem o seu nome. Deus está sobre todos. E é interessante que há um aspecto da graça do Senhor que nós chamamos de graça comum. Que graça comum é essa? É um aspecto da graça de Deus onde todas as pessoas estão inclusas dentro dessa graça. No sentido de que até mesmo o ímpio é alvo dessa graça. Porque a chuva, ela cai sobre a fazenda de um cristão e também sobre a fazenda de um ímpio. Deus cuida, Deus preserva,
Mas o que Maria está dizendo não é bem isso. Ela está dizendo sobre uma graça daqueles que temem ao Senhor e reconhecem a Ele como seu Salvador. Aqueles que recebem agora um favor que é imerecido, de salvação, de misericórdia, de perdão. Então esses que foram alcançados agora por essa graça, que não é a comum, mas é a graça especial de Deus, devem se unir a ela nesse cântico: a minha alma engrandece ao Senhor. É um convite agora, como o salmista lá no Salmo 103 faz: bendizei então ao Senhor, vós todos. Maria nos chama a cantar então: engrandeçam ao Senhor comigo, engrandeçam ao Senhor junto comigo, porque Ele é o nosso Salvador, Ele é misericordioso para conosco, Ele é digno de ser engrandecido, porque Ele é um Deus poderoso, santo e misericordioso. E é interessante demais que ela acaba de exaltar a santidade de Deus num sentido de perfeição, no sentido de pureza, de um Deus excelso e que está separado, porque Ele é santo, Ele não se corrompe com nada, não há sombra de variação nesse Deus. Por isso Ele é santo, Ele é o Deus santo, conforme ela diz, porém misericordioso para com a situação dela, misericordioso para com a nossa situação. A verdade que ela canta aqui, meus queridos, ela é maravilhosa. Perceba que ela exalta um Deus que, por causa da santidade dele, Ele é excelso, maravilhoso, separado. A palavra do Senhor nos diz que não há compatibilidade desse Deus com o pecado, que não há compatibilidade desse Deus com trevas, de que não há compatibilidade desse Deus com perversidade, não há compatibilidade, mas ela diz que a misericórdia desse Deus olhou para o estado humilde dela e a fez bem-aventurada. Por causa da misericórdia desse Deus, Ele olhou para o nosso estado humilde e nos faz bem-aventurados. Por causa da misericórdia dEle. Então, meu querido, se isso não é motivo para você estar aqui com alegria e adorar o Senhor, eu não sei o que pode ser motivo. Eu não sei. Se isso não é motivo para você encher a sua boca de alegria cantando a Deus, eu não sei o que mais pode ser motivo. Se isso não é motivo para todo domingo você estar aqui com alegria, levantando sua mão, adorando o Senhor, enquanto nós cantamos aqui, louvando a Deus, se isso não for motivo, eu não sei mais o que pode ser. Não sei mais. Esse Deus santo olhou para nós. Esse Deus santo olhou a nossa pequenez, olhou a nossa insignificância e nos fez bem-aventurados. Por isso ela diz: a minha alma engrandece o Senhor. A minha alma engrandece esse Deus. Isaías 57, verso 15, ele diz: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem nome de santo, habito no alto e santo lugar. Esse é o nosso Deus. Mas o profeta continua: mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o coração daqueles que são contritos. Se isso não é motivo para você ter alegria em Deus, eu não sei mais o que é motivo. Eu não sei mais. E infelizmente a alegria no Senhor, os motivos de adoração que têm sido dispersados por aí, estão totalmente fora desse aspecto do entendimento da misericórdia de Deus. Estão focados naquilo que Deus faz. No Deus que me faz romper barreiras.
no Deus que me faz saltar todas as minhas dificuldades, no Deus que me faz receber de tudo, comer do melhor dessa terra, ter uma ótima conta bancária. Isso tem sido disseminado como alegria em Deus, mas não. O que nos diz aqui é que esse Deus grandioso, Ele olhou para nós. Ele teve misericórdia das nossas vidas. Ele teve compaixão das nossas vidas. E o cântico continua. Versos 51 a 53. Ela diz que esse Deus, digno de engrandecimento, poderoso, santo e misericordioso, é também um Deus que age, um Deus que atua, um Deus presente na história. Mas é interessante que o que ela nos mostra aqui, que muitas das vezes a ação de Deus foge todos os padrões. Todos os padrões. Perceba o que ela diz, versos 51 a 53. Agiu com seu braço, valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. É o que o texto nos diz. O cântico continua com a forma de agir de Deus. Ele nos mostra como esse Deus faz, e não como nós queremos, e não muitas vezes como nós pensamos, não muitas vezes como a gente planeja. Não, esse Deus segue o seu conselho. O seu conselho. E o profeta diz que esse nosso Deus, Ele é sábio, e que Ele não necessita de conselheiros. Ele não necessita. Deus não olha com os nossos olhos. Deus não pensa como nós pensamos. Ele não faz como nós queremos que Ele faça. A gente pode traçar aqui um paralelo com aquilo que Paulo diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26 a 29. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26 a 29. Paulo diz: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Entenda, Deus não vai compartilhar, queridos, a glória dele com ninguém. Ele não divide a glória dele. Por isso ele diz: ninguém se vangloriará, porque eu vou fazer como eu quero fazer. Eu vou escolher as pessoas que eu quero escolher. Eu vou agir da forma como eu quero agir. Para que ninguém diga: isso aconteceu porque eu mereço. Não, ninguém pode dizer isso. Ninguém pode falar isso. Como disse, Deus não olha com os nossos olhos. Talvez assim como Samuel, há muitos anos atrás, nós nos encantamos com Eliadab. Nós nos encantamos com Abinadab. Porém, Deus escolheu o pequeno Davi. Talvez assim como Isaac, nós pretendíamos dar a nossa primogenitura para o grande, valente, forte, trabalhador Esaú, homem corajoso. Porém, Deus escolheu transformar a vida de um enganador, Jacó, e usá-lo segundo a sua vontade. No curso da história, Maria canta isso: Deus tem dispersado aqueles com arrogância no seu coração. No curso de toda a história, Ele tem dispersado esses.
que nutrem arrogância, uma autocapacidade de ser, de ter, de poder. No curso da história, Deus tem derribado os poderosos do trono e exaltado aqueles que se entendem como humildes. No curso da história. No curso da história, nós percebemos que Deus tem enchido as despensas daqueles que se veem e se entendem como famintos. É assim como Deus age. Esse é o agir de Deus. Nós não podemos nutrir no nosso coração arrogância. Nós não podemos nutrir no nosso coração um sentimento de vanglória. Nós não podemos nutrir isso no nosso coração. Deus não compartilha a sua glória com ninguém. Ele não divide. Ele não divide ela. E por fim, queridos, verso de número 54 ao 56. A palavra de Deus diz: amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como prometer aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para sua casa. Até que Maria vem cantando e enaltecendo os feitos de Deus. E agora ainda com música, com uma musicalidade nos seus lábios, ela mostra o que significa esse Deus ser um Deus com grandes feitos. O porquê esse Deus faz isso. Os feitos desse Deus nos mostra que Ele sempre nos amparará. Ela diz isso aqui na sua canção. Deus sempre socorreu o seu povo. E Ele continuará socorrendo o seu povo. Queridos, eu poderia ficar aqui horas e horas citando momentos na história do povo de Deus, em que Deus agiu em favor e em socorro do seu povo. Mas eu não vou fazer porque eu tenho certeza que você quer ir para casa daqui a pouco. Mas eu poderia ficar aqui muito tempo citando isso. São vários os momentos em que Deus foi e se colocou ao lado do seu povo. Mas eu gostaria que, diante de todos esses, a gente lesse apenas um. Queria que você me desse uma licença para ler apenas um desses momentos, que está em Isaías, capítulo 63, verso 8 e verso 9. Que diz assim o texto, Isaías 63, verso 8 e 9. Porque ele dizia: certamente eles são o meu povo, filhos que não mentirão, e se lhes tornou o seu Salvador. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Perceba, durante toda a história isso se repetiu. Deus olhava para a angústia do seu povo. Deus via o estado do seu povo e resgatava o seu povo. Se colocava ao lado do seu povo. Assim como no passado Deus socorreu Israel tantas vezes, quando esse estava em angústia, assim também esse mesmo Deus ele faz agora, em relação à vinda do Messias. O Messias veio para nos socorrer da maior angústia de todas. O amparo de Deus, ele é real sobre as nossas vidas, queridos. Assim como ele é misericordioso para com aqueles que são humildes e entendem, ele também está ao nosso lado, nos socorrendo nos nossos momentos de angústia. Ele é o nosso amparo. Eu tenho certeza que, se abrirmos aqui espaço para testemunhos, para pessoas que vão dizer quantas vezes Deus agiu em seu favor, em seu socorro, iremos ouvir aqui inúmeros relatos. Inúmeros relatos. Vários e vários e vários. Ficaríamos aqui talvez horas ouvindo relatos. Mas nós não vamos fazer isso. Quem sabe o nosso culto de encerramento 31 de dezembro, a gente não faça isso. E louve a Deus com inúmeros testemunhos.
Agora a pergunta é: será que nós temos de fato reconhecido isso e adorado o Senhor por isso? Será que você tem louvado a Deus por aquilo que Deus tem feito na sua vida? Será que você tem louvado o Senhor por tantas vezes que Ele agiu em seu favor, em seu socorro, em momentos de angústia, de dor, de aflição? Será que você tem louvado a Ele? Será que você tem dado a Ele a glória que Ele merece por causa de tudo isso? Será que você tem exaltado a Ele da forma como Ele é digno de ser exaltado por causa de tudo isso? Os feitos desse Deus nos mostram que Ele sempre virá em nosso amparo. E o que a música também nos diz é que os feitos desse Deus nos mostram que Ele sempre será misericordioso. A fim de lembrar, ela diz aqui, a fim de lembrar da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência. Aqui, obviamente, Maria não está aqui, Deus, não esqueça aí da sua misericórdia. Não, ela não está dizendo isso. Mas ela está dizendo que esse Deus nunca se esquecerá da sua aliança com o seu povo, do pacto dele com o seu povo. O que Maria diz nessa canção, o que Lucas registra aqui nessa música é que Deus permanecerá firme na sua aliança, no seu pacto, no compromisso que Ele fez com o povo dele, no compromisso que Ele fez com aqueles que são dele. Gálatas capítulo 3, verso 17, Paulo diz: e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. A lei que veio 430 anos depois não pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. O que Paulo está dizendo é: a promessa que Deus fez, a aliança que Deus tem com o povo dele, nada no mundo, nenhum fato, nenhuma situação vai fazer com que esta aliança de Deus, ela se quebre. Ele permanecerá firme na sua aliança. Ele permanecerá firme no seu compromisso. No compromisso que Ele fez com o seu povo, com aqueles que são dele. É o que nos diz aqui. A promessa do pacto, ela está em vigor. A misericórdia, ela flui do trono do Senhor e continuará fluindo do trono do Senhor. E a grande maravilha, queridos, é que eu e você somos filhos, somos povo desta aliança. Eu e você somos povo dessa aliança. Você é povo do qual Deus age com misericórdia e continuará agindo com misericórdia. O que nós acabamos de ler, queridos, é um cântico de fé. Esse cântico pode ser chamado de um cântico de fé. Fé nesse Deus poderoso, nesse Deus misericordioso, nesse Deus santo, nesse Deus maravilhoso, esse Deus que age em socorro do seu povo, aquele que é o nosso Salvador. Gostaria que nós entendêssemos que nós estamos diante desse Deus, esse Deus que é digno de engrandecimento. Ele é digno de agradecimento, Ele é digno da sua adoração, Ele é digno do seu louvor. Precisamos nos unir dizendo: a minha alma engrandece o Senhor. O meu espírito, ele se alegra nesse meu Deus, o meu Salvador. Esta música precisa ser a música das nossas vidas. Ele tem feito grandes coisas, Ele é misericordioso para conosco. A sua misericórdia fez com que Ele olhasse para a nossa pequenez, a nossa insignificância, e Ele nos fizesse então bem-aventurados. Ele nos fizesse então salvos. Esse é o nosso Deus. Esse Deus que é santo e excelso, mas que é misericordioso para conosco. E louvado seja Ele. Que através e movidos pelo que nós aprendemos agora, nós entendemos agora, que você venha adorar a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele é, pela misericórdia dEle, pela segurança do amparo dEle para com a sua vida, para com aqueles que temem a esse Deus. Você o adore com todo o seu coração e louve a Ele
com todo o seu coração, em nome de Jesus. Amém? Gostaria de convidar você a ficar de pé e nós vamos cantar isso nesse momento. Nós vamos dizer: Senhor, a minha alma engrandece ao Senhor.